Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo e acompanhando as minhas aulas. Espero que minha cachorra latindo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando certinho, cuidando mentalmente cuidando da saúde mental de vocês. Vamos dar continuidade sobre o tema fontes de energia, né? E a gente vai focar sobre as energias alternativas. Lembrando que o que eu vou dizer hoje, os primeiros parágrafos que eu vou dizer hoje, eu já tinha, pelo que eu me lembre, eu já tinha dito na última aula, então eu vou repetir algumas informações. Por quê? Para dar linearidade aí no conteúdo, tá? Sem querer, na aula passada eu acabei extravasando e falando sobre energias alternativas, comecei a falar e achei que ia ficar confuso se eu continuasse no parágrafo, no slide que eu tava. Então, eu vou voltar alguns conteúdos para a gente ter essa linearidade, ok? Então vamos lá. Lembrando que essa energia que a gente está vendo, esse tipo de produção de energia que a gente está vendo, é chamada de eólica, tá? Ela vem ganhando grande espaço na produção de energia brasileira. Lógico que ela não chega como uma hidrelétrica, mas ela vem ganhando bastante espaço, tá? A gente vai ver aí com um gráfico aí que representa sobre a produção de energia no Brasil, tá ok? Então vamos lá. Só que eu coloquei esse slide que não está na aula passada, que é sobre a bacia hidrográfica do Paraná. Lembrando que pelo que eu me lembre, né, eu não coloquei um mapa que fala sobre a bacia hidrográfica e eu acabei colocando aqui para vocês se recordarem que a bacia hidrográfica do Paraná é o maior potencial hidrelétrico instalado, tá? Destacam-se as usinas do Rio Paraná, Tietê, Grande e Paranapanema. Então, esse traçado azul aqui, né, aqui desde o Paraguai até Goiânia, Minas Gerais, é a bacia hidrográfica do Paraná. Então, a gente vê aqui a divisa entre o Paraná e São Paulo, o rio Paranapanema, né, que atravessa São Paulo, o rio Tietê, e que faz divisa com São Paulo e Minas Gerais, o Rio Grande. Ah, mas eu preciso saber dessas informações. Gente, pelo menos saber um pouco sobre os rios que cruzam o estado de São Paulo é importante. Porque os vestibulares que a gente presta, né, FUVEST, Unesp e Unicamp, eles focam no estado de São Paulo, né? Quando é geografia física, por exemplo, eles gostam de focar bastante no estado de São Paulo. Então é sempre bom saber um pouquinho sobre esses rios, tá? Peço desculpas sobre os barulhos que estão aí fora, é que eu não tenho outro horário para gravar. E eu tive que fazer isso hoje, dia 9. Então, só para a gente relembrar a importância desse rio, tá? Dessa bacia, na verdade, ok? Então, vamos lá. Então, recapitulando, né? Quando a gente fala sobre a matriz elétrica brasileira, a gente tem que lembrar que a hídrica, ela tem um potencial de 61,1%, tá? De matriz elétrica brasileira. Então, ela tem uma grande participação na produção de energia, tá? A eólica tem 8,6%, a biomassa 8,4%, gás natural 7,5%, né? E tem as outras demais, mas eu queria focar mais na hídrica, eólica, biomassa e gás natural, tá? Que são as maiores aí, que tem a maior participação. Lembrando, né, acho que na primeira aula sobre energia, né, sobre fontes de energia que eu estava falando para vocês, a energia, ela é um produto, tá? Ela é um produto político, ela é um produto econômico. Então, tem uma parte aqui, né? Por que eu tô falando isso? Porque 4,6% da matriz elétrica brasileira é importada, tá? Então, e o Brasil também exporta bastante energia. Então, a energia, ela é um produto, tá? É um produto de política, a gente estava vendo, né? Por exemplo, vocês vão ver mais para frente sobre a OPEP e tudo mais. A gente vai discutir sobre isso. E
produto, né, econômico, um produto social que envolve aí grupos, setores sociais, né, que estão envolvidos nesse tipo de produção de energia, ok? Antes de darmos continuidade de matéria sobre as fontes de energia, precisamos observar esse gráfico sobre a matriz elétrica brasileira. Lembrando que esse gráfico, ele é dado aí, dos dados da Absolar 2020. Então, energia solar brasileira. A energia solar brasileira, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. Então, o uso da energia solar Brasil é comum em residências, estabelecimentos comerciais, indústrias, no agronegócio e em usinas nucleares. Voltando aqui, coloquei meu celular para carregar. Então, a energia solar, ela tem grande participação no setor industrial. E como a gente está vendo aqui, né? A geração de energia solar pode ser aproveitada para o aquecimento de água a partir do calor produzido, energia térmica, além de gerar eletricidade fotovoltaica. Uma coisa muito importante da energia solar, né? A utilização de energia solar no Brasil auxilia na economia da conta de luz, na redução de sobrecarga das redes distribuidoras e na diminuição de impactos ambientais ao país. Então, se for essa parte aqui do slide, ela é bem importante, tá? Pode cair talvez até num Enem sobre a questão de fontes de energia. Então, ela reduz, né, o impacto ambiental no país. Ela é muito interessante nisso, além de ter toda a economia na conta de luz. Ela é bem legal. A energia solar se encontra presente em processos industriais, rurais, domésticos, gera empregos e preserva o meio ambiente. Aqui, ranking dos estados que mais investem na tecnologia fotovoltaica, né, que é a energia solar. São Paulo, Minas Gerais, que é Minas Gerais em primeiro lugar, né, São Paulo em segundo lugar e Rio Grande do Sul em terceiro lugar. Lembrando que esses dados que eu peguei é da Absolar, essas informações que eu peguei são da Absolar. Aqui, a evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil. A gente observa nesse gráfico esse crescimento da energia solar, até então, lembrando, né, que o Brasil só focava em um tipo de energia hidrelétrica. Depois ele começa a se alternar aí, né, e gerar empregos, produzir mais tipo de energia. Mais energia, né? Os desafios da energia solar no Brasil. Apesar de ser tipo de fonte de energia sustentável limpa, a energia solar tem vários desafios a enfrentar. Alguns deles eu apresento abaixo. Vencer o lobby das grandes construtoras que querem construir mais lagoas de pedras e inundar a nossa Mata Atlântica. Lembrando que é aquilo que eu queria dizer, né? O Rio Paraná, né, a bacia hidrográfica do Rio Paraná, ela também se localiza na Mata Atlântica. Então, quando eles falam assim sobre inundar a nossa Mata Atlântica, é porque eles querem produzir mais usinas hidrelétricas, né, nesse rio e acabar destruindo a Mata Atlântica. E quando a gente fala de lobistas, né, lobby das grandes construtoras, é uma forma esses lobistas, eles criam uma forma de ter um monopólio, de deter o poder sobre aquele setor. Né? Então, o lobista de construtora seria aquele cara que ele quer deter o poder sobre aquele tipo de produção. Né? Só ele que tem que mandar ali. Vencer o lobby das distribuidoras de energia que querem te vender energia, ao invés de deixar você produzir sua energia elétrica com a luz solar. O brasileiro ainda prefere investir em carros importados ao invés de energia renovável. Aqui, a energia eólica. A energia eólica é produzida a partir da força dos ventos e é gerada por meio de aerogeradores. Então, esses microventiladores aí, se é assim que eu posso falar, eles são aerogeradores. Neles, a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador elétrico. É uma energia abundante, renovável e limpa. Lembrando que todo tipo de energia, quando ele é produzido de forma gigantesca,
né, quando ele é produzido de uma forma muito grande, né, uma grande produção, que eu tô querendo dizer, ele gera, sim, impactos ambientais. Por exemplo, a energia solar, ela é sustentável? Ela é sustentável. Porém, quando ela tem uma caixinha, né, na hora de converter o aquecimento da água e tudo mais, tem uma caixinha que ela não é descartável assim tão fácil, né? Não pode ser descartado pela natureza, não é um produto aí renovável, um produto limpo. E quando é produzido em grande produção, a energia solar gera aí esse acúmulo desse produto, né, que não se sabe como deve ser descartado, né? E a energia eólica é a mesma coisa. A energia eólica é uma energia abundante, renovável, limpa? Sim. Só que quando a gente fala de uma grande produção, a gente tem que lembrar que a energia eólica, ela concentra uma grande pedaço de terra, né? Então vai ter que devastar uma mata para produzir, para colocar essas hélices, né? Para colocar esses aerogeradores. Então vai ter que desmatar, né? Porque a energia eólica, essas turbinas são gigantes, gente. Então você vai colocar lá para produzir uma grande quantidade de energia, você tem que colocar muitas turbinas e isso demanda a destruição de grandes pedaços de terra, né? Então acaba meio que não sendo sustentável ao mesmo tempo. Né? Quando a gente fala de energia sustentável, a gente tem que ver um equilíbrio do que é o mais sustentável possível. Uma concentração ou aglomerado de aerogeradores denomina-se de parque eólico. Então, o parque eólico é onde ficam esses aerogeradores, sendo utilizados para produzir energia elétrica, geralmente para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. Olha aqui, pessoal. A localização de projetos eólicos em operação e outorgados, né? Construção não iniciada, situada em setembro de 2003. O que eu tô querendo dizer com esse mapa? Gente, a localização de projetos eólicos, ela fica concentrada no Nordeste. Então, o Nordeste é muito forte nisso. Então, a gente viu que os estados que mais detêm fonte de energia solar é Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Se eu não me engano. Só para eu não. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. São os 3 lugares, os 3 estados que mais produzem aí energia solar. Aqui, aqui, né, no tipo de energia solar eólica, é a região Nordeste que produz mais, que é forte nisso, né, que tem um grande potencial. Tem aqui no Sul? Tem aqui no Sul. Mas o Nordeste é onde fica mais concentrado os projetos de produção eólica. Por que eu tô trazendo isso? Porque uma vez eu fui prestar o Enem e eu vi o exercício falando sobre tipos de produção de energia e regiões no Brasil. Então, já trago aí para esclarecer tudo certinho para vocês. Se vocês quiserem saber mais dados sobre o tipo de energia eólica, é só entrar nesse site aí que tem bastante coisa legal. A energia nuclear. As usinas termonucleares funcionam a partir do aproveitamento da energia, né, térmica gerada pela fissão nuclear. Eu acho que em física vocês vão entender. É física ou química? Eu acho que é química. Química, gente, eu já nem lembro mais. Mas é química, que vocês vão estudar sobre fissão e fusão nuclear, né? Fusão nuclear é aquilo que o Sol faz, né? Que é aquele bombardeamento de elementos químicos, né? Que o hidrogênio se torna hélio e há esse bombardeamento de elementos químicos, né? O hidrogênio soca com o hidrogênio que ele se transforma em outro elemento químico. E a fissão nuclear é que acontece com os reatores e também acontece com as bombas atômicas. Então, a fissão nuclear também é essa quebra de elementos químicos, né? Quando a gente fala de fissão nuclear, a gente lembra do urânio, né? Principalmente o urânio, mas pode ser átomos de plutônio, tório ou urânio para aquecer a água que, sob pressão, gira as turbinas. Então, o que seria a fissão nuclear? Esses elementos se chocam e quando esses elementos se chocam, eles produzem uma energia.
E toda a energia, ela vibra, né? Então, por isso que ela esquenta. Essa energia liberada, ela esquenta a água que gira, que gera energia. Entendeu? Então, assim, a fissão nuclear seria mais ou menos isso. De você ter esses elementos que se chocam, né? O elemento urânio, por exemplo, que ele se bombardeia. E quando eles se bombardeiam, eles geram um aquecimento aí que aquece a água e gera energia, tá? É mais ou menos isso, da minha forma mais humilde aí de explicação. Espero que, e se vocês tiverem dúvidas, acho que tem vários vídeos no YouTube explicando, né? Principalmente quando teve a série Chernobyl, eu acho que tem muito vídeo aí explicando o que seria fissão nuclear. Mas é muito louco isso, né, gente? Lembrando que tudo que vibra esquenta, né? Ele produz aí uma energia que esquenta. E a fissão nuclear seria isso, praticamente. A geração de energia nessas usinas é limpa, pois não libera gases para o meio ambiente, como nas outras usinas termoelétricas. No entanto, existem alguns problemas. O primeiro deles é o risco de vazamento do material radioativo. Então, esse é o grande problema da energia nuclear, por isso que ela demanda muita grana. É uma energia extremamente eficiente, extremamente limpa, produz grande energia, quantidade de energia, só que tem também um grande investimento por conta de segurança. Aqui, né? O Programa Nuclear Brasileiro. O Programa Nuclear Brasileiro teve início em 1968, com um acordo realizado à empresa estatal Furnas Centrais Elétricas, que foi incumbida pela Eletrobras de realizar o empreendimento, e a empresa americana Westinghouse Electric Corporation, que forneceu os equipamentos para a usina. Então, em meados aí da década de 60 e 70, a gente vê aí um programa nuclear brasileiro, né, que tinha vínculo também com empresas norte-americanas, empresas estadunidenses. E só que aí teve um problema, né? O acordo firmado com os Estados Unidos não previa cooperação para o desenvolvimento da tecnologia nuclear dentro do país. O maior problema é que, com isso, o combustível, que é o urânio enriquecido, tem que ser sempre importado. Então aí foi um acordo aí meio descabeçado praticamente, né? Que é um acordo aí que não tinha plano de desenvolvimento tecnológico nuclear para o Brasil. E aí isso prejudicou o programa nuclear no Brasil. E a gente vai ver que do que era para ser foi menos da metade, praticamente isso. Para tentar driblar este problema, peraí, pessoal. Voltando, né? Para tentar driblar este problema, o governo firmou em 1975 um segundo contrato para renovar o programa nuclear. Dessa vez, o país era a Alemanha, e o acordo previa a construção de 8 usinas termoelétricas e uma central de enriquecimento de urânio. Porém, as únicas usinas em funcionamento são as usinas Angra 1 e 2. Escrevi usinas 2 vezes, gente, me desculpa. Se vocês quiserem mais saber sobre as usinas nucleares no Brasil, essa matéria da BBC é bem interessante e explica todos os detalhes. Gente, o que saiu desse programa, né? Saiu 2 usinas nucleares que não têm um forte potencial no Brasil, né? O Brasil poderia ser mais forte nisso, né? Mas ainda não há construção de planos. Eu estava fui pesquisar na internet sobre os plano de construção de usinas nucleares, e parece que até 2050, 6 projetos estavam previstos. Mas não vi muita matéria, assim, muitas matérias falando sobre isso. Eu vi só 2, e uma falava que em 2030 teria 8, e em 2050 teria 6. E outra falando que até 2050 teria 6. Então, não sabemos como vai sair esse projeto de produção de energia nuclear no Brasil. Aqui, né? Aqui é a foto das usinas, né? A usina Angra 2 à esquerda e a usina Angra 1 à direita. Os reatores onde a energia nuclear é gerada ficam dentro das estruturas brancas. Ok?
Aqui, né, grande exemplo sobre energia nuclear, né? Quando a gente fala de energia nuclear, a gente já lembra desse episódio, né, que é o vazamento do material radioativo na usina de Chernobyl. Então, o vazamento do material radioativo pôde resultar em consequências desastrosas para a natureza e para a vida humana. Foto de Chernobyl, território onde aconteceu o vazamento. Olha isso, né, pessoal? A situação de que ficou a cidade. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a série, né? Eu acho que a série é da HBO, se eu não me engano, né? E é uma série muito boa, eu gostei bastante. Lembrando que o que aconteceu não é 100% fiel, né? O que tem na série é 100% fiel do que aconteceu. Mas é bem interessante mostrar quais são as consequências. É interessante isso na série, de você ver quais são as consequências do vazamento do material radioativo, né? Como que fica na pele, como que fica né? Como que afeta os animais, como afeta a natureza, como afeta os prédios. É muito legal essa série, ela explica bastante sobre isso. Então, a gente vê aí um exemplo de como que ficou a cidade, né? A cidade não pôde aí ser voltada à atividade normal, né? Ela teve que ser abandonada porque o elemento radioativo, ele demora muito tempo para ser e para sofrer decomposição da natureza. Então, ele demora muito. Então, vai ficar aí não sei quantos anos, centenas de anos, sem ter gente morando nesse lugar, por exemplo, né? Aqui. A explosão, né, da usina de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1886, quando o reator de Chernobyl 4 explodiu e liberou material radioativo por toda a Bielorrússia, Rússia, Ucrânia e até mesmo pela Escandinávia e Europa Ocidental. Um dia antes do acidente, em preparação para o desligamento de rotina, a equipe que trabalhava com o reator executava um teste para determinar por quanto tempo as turbinas girariam e forneciam energia? As principais bombas de circulação após a perda da principal fonte de energia elétrica. Então, a gente vê uma situação de de um exemplo de quão tem que ter investimento, né? Do tamanho do investimento que tem que ter. Nossa, eu tô embaraçosa agora. Do tamanho de investimento que tem que ter para segurança, para produzir um tipo de energia dessa, né? É uma energia extremamente boa, tem um grande potencial, só que, né, tem que ter todo um projeto. E gerou grandes consequências, né, sociais, ambientais. E é muito interessante a gente observar isso, né? E triste ao mesmo tempo. Então, aqui é um exemplo de como ficou a cidade, né? A cidade ficou abandonada praticamente e não tem como ter volta, né? Futuramente, quem sabe. E se vocês tiverem interesse sobre a série Chernobyl, eu coloquei o trailer da série, né, no YouTube. Eu não sei se tem pelo o torrent, se dá para baixar pelo torrent, eu não manjo nada disso, mas é bem interessante, né, pesquisar e entender. Eu só trouxe algumas fotos mesmo. O outro problema que envolve o funcionamento das usinas nucleares é a produção de lixo atômico. O urânio, material mais utilizado para a geração desse tipo de energia após ser utilizado, se transforma em um material extremamente radioativo. Então, isso também envolve, né, o descarte do urânio também gera grandes problemas, né, de como que vai ser descartado isso. Então, o Brasil, quando ele cria um plano de produção de energia nuclear, ele tem que analisar todas essas informações. Lembrando que também, quando a gente fala de usinas, não é só a usina nuclear, né? Que a usina nuclear, ela. Eu acho que, assim, o que eu quero observar aqui, que assim, eu tenho a impressão de que a gente acha que a usina nuclear é a mais perigosa. Mas todas são perigosas, né? Quando a gente. Um resumo de tudo que a gente aprendeu. A gente vê as usinas hidrelétricas, por exemplo, né? Vidas de animais, plantas, né? Essas usinas acabaram, né? Destruíram, né? Porque tem toda a forma do alagamento, né? A gente
a gente observa os grandes problemas de falta de planejamento, devido à falta de planejamento para a produção de usinas hidrelétricas no Brasil, né? E a gente tem que observar que esse planejamento de como vão ser construídas, como se darão a produção de energia, vai acontecer, né? E a gente tem que observar todos esses detalhes. E quais são as consequências desse tipo de produção de ambientais. Então a gente tem que observar tudo isso. Espero que não tenha ficado confuso. Às vezes eu me perco. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu tentei cortar a aula, né, para ficar mais didática e vocês não ficarem tão cansados. Espero que vocês tenham entendido aí sobre a matéria e qualquer coisa podem tirar dúvida comigo pelo Messenger, ok? Muito obrigada a todos. Boa semana e se cuidem, tá? Beijos.